No episódio sobre o Cobra Kai, eu mencionei que existe o personagem Orelha. Você sabe o que é o personagem Orelha? Você conhece, já ouviu falar desse tipo de personagem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as funções desse personagem dentro de uma história. Fica comigo que vai ser da hora conversar sobre isso. Olá, meu nome é Gilberto Caetano, sou roteirista, escrevo alguns continhos e tenho esse canal aqui que é o Humor da Minha Língua, e hoje nós vamos falar sobre esse personagem Orelha. Tem que entender que é o seguinte, dentro de uma história existem vários tipos de personagens e cada personagem tem uma função. Existem três tipos de personagens, né? O protagonista, o antagonista e personagens secundários. Quando você tem um protagonista de uma história, ele tem essa função, que é conduzir a narrativa do começo ao fim. O antagonista, ele tem, como o próprio nome diz, ele é antagônico a esse personagem principal. Ele traz o conflito. Não necessariamente ele precisa ser um vilão, mas ele traz esse conflito. E personagens secundários, que existem funções específicas para movimentar a trama. Você não pode encaixar personagens secundários aleatoriamente dentro da história sem ele ter uma função. Por exemplo, eu tenho um protagonista e esse protagonista tem um amigo ou uma amiga. Então, o protagonista, ele tem anseios, ele tem conflitos, ele tem vários dilemas, então ele expressa tudo isso com um amigo ou amiga. Então, esse amigo ou amiga vai devolver através de um conselho ou apenas para o espectador ou leitor saber o que o protagonista está sentindo. Então, esse personagem amigo, ele tem uma função dentro da história. E assim acontece com vários personagens. Toda vez que você lê, assistir uma história, é legal perceber qual é a função daquele personagem dentro da história. Cara, ela tá tão na sua. E o personagem Orelha, ele também tem uma função dentro da história. Então imagine o seguinte, que existe um universo que ele não é tão conhecido pelo público em geral. Como que eu explico para o público de uma forma mais simples como que esse universo funciona, como que esse universo reage, quais são as leis desse universo? Como que eu explico isso de uma forma um pouco mais didática e rápida para o leitor, espectador? Eu crio esse personagem Orelha. Quando existe a explicação do universo, se fala para esse personagem que, na verdade, está falando para mim, espectador ou leitor. Eu vou falar de dois exemplos que vai ficar muito mais claro sobre o que eu estou falando. Por exemplo, esses mundos que foram criados. Então tem o Senhor dos Anéis, é um mundo de fantasia na Terra-média. Então os hobbits, eles vivem em um condado e eles saem desse condado. E eles não sabem como funcionam as coisas desse universo. Como que a vida acontece fora do condado, daquele universo. Nós temos, por exemplo, Cidade de Deus. Cidade de Deus é um universo daquela comunidade no Rio de Janeiro. Então, através de digressões, que é explicando como que é o funcionamento dentro da história, por exemplo, se explica como chega a droga na comunidade e ela é distribuída. Como que um menino que começa como um aviãozinho, ele vai crescendo dentro da hierarquia do crime. Dentro da Cidade de Deus existem essas explicações, que são através de digressões. Dentro do Senhor dos Anéis se explica isso através do olhar dos hobbits. O personagem Orelha, ele geralmente, esse personagem, ele não sabe nada desse universo. Ele não conhece esse universo. Lembrando, quem cria a história não é obrigado a ter um personagem Orelha para explicar tudo direitinho, tudo certinho. Não é obrigatório. Existem filmes, existem obras que não tem tudo explicado, que você vai entendendo o funcionamento do universo enquanto a história vai rolando. Esse personagem Orelha, ele é construído para ser mais didático, o público entender rapidamente o que está acontecendo dentro daquele universo, tá? E eu vou trazer dois casos nesse vídeo que eu vou falar agora. O primeiro exemplo é o Neo do Matrix. Aí fala assim, pô Gilberto, mas ele é o personagem Orelha, mas esse personagem Orelha, ele é o protagonista? Sim, ele é o protagonista. Por quê? Porque o Neo, a pergunta principal do Neo quando começa o filme, e aí você vai acompanhando a história do Neo... Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Tem que lembrar que era outra época também. Esse filme, Matrix, é de 1999. Então, não existia muito trailer explicando igual hoje. Tem um filme novo de super-herói, todo mundo já começa a ver as imagens do set, as fotos do set, aí assiste o primeiro trailer, aí assiste o segundo, assiste o terceiro. Tem gente que pega imagens de todos os trailers e monta um novo filme para entender o caminho. As produções hoje se falam muito sobre elas. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, isso
Isso não era tão comum. Quando o Matrix surgiu, ninguém sabia o que era Matrix. Saber o que era Matrix era uma pergunta que já estava no próprio trailer e nas matérias sobre o filme. Ninguém falava o que era Matrix. Então o personagem do Neo, a primeira pergunta que ele tem é: o que é a Matrix? Como ele já possui essa pergunta dentro dele, dentro desse personagem, quando ele encontra o Morfeu explica para o Neo o que é a Matrix. Mas na verdade, Morfeu está explicando para nós que somos espectadores. Então esse é o personagem orelha. O Neo é esse personagem orelha. Toda vez que o Morfeu conversa com ele sobre como funcionam as leis deste universo, na verdade ele está explicando para nós que somos espectadores do filme. Então o Neo, ele nunca sabe de nada dentro da história, né? E o Morfeu explica para ele primeiro, naquela cena que é da hora, né? Que ele tem a pílula azul e a pílula vermelha. Fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a Toca do Coelho. Que uma vai levar ele para descobrir o que é a Matrix e a outra vai deixar ele dormindo dentro de casa sem nunca saber o que é a Matrix. Então ele escolhe aquela que ele vai descobrir o que é a Matrix, né? Porque senão não tem história, se ele desiste naquele momento. E a partir daquele momento que ele sai da Matrix e ele descobre o que é a Matrix, tem uma cena em que Morfeu explica como que as máquinas tomaram conta do mundo e por que que ela utiliza o ser humano como energia. E essa explicação do que é a Matrix, dessa rede neural que liga todos os seres humanos dentro de uma realidade virtual, na hora que o Morfeu está explicando isso para mim que sou espectador, para você que é espectador ou espectadora. Esse é o personagem orelha. O Morfeu está aqui, ele precisa contar alguma coisa para o espectador, como funciona essa lei, explica para o Neo. Quando o Neo começa a treinar Kung Fu com o Morfeu, ele explica mais coisas do funcionamento, até o momento que ele volta para a Matrix, que ali ele está dentro de um sistema que é separado da Matrix, dentro da nave Nabucodonosor. Existe outro exemplo que também é o personagem orelha, que é o Upham. Saúde! Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do personagem, Upham, do filme O Resgate do Soldado Ryan. É um filme de guerra. Diferente do filme da Matrix, é uma ficção científica onde existem leis de que a gente não conhece dentro dessa ficção científica, que lida com a realidade virtual, com a luta entre homem e máquina. No Resgate do Soldado Ryan, ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas essa Segunda Guerra Mundial, a grande maioria das pessoas, elas conhecem através dos livros, da história, mas não viveram aquele momento, não conhecem como é estar dentro da guerra. Desde o começo do filme, o Spielberg, ele queria que o espectador estivesse dentro da guerra, sentisse a guerra. E a primeira cena é a cena do dia D, onde os aliados eles vão para a Normandia invadir a França para conseguir atacar a tropa do eixo, que é as tropas nazistas que estavam ali no norte da França, na Normandia. E aí o que acontece? Nesse dia D, são milhares de soldados que invadem as praias. E aí o espectador, a câmera do Spielberg, está do lado dos personagens. E tem o personagem principal do filme, que é o Tom Hanks. Esse personagem, nós acompanhamos o personagem do Tom Hanks. Só que o Tom Hanks, ele já está inserido dentro daquele universo da guerra, ele conhece muito bem a guerra. Ele sabe como que funciona a guerra. Então não tem como esse personagem do Tom Hanks ser o orelha. Porque se alguém fica explicando as coisas para ele, ele já conhece. Então não faz sentido ele ter essa função. Então desde o começo do filme, através daquela batalha, que é fenomenal, é uma das grandes cenas de guerra da história do cinema, o Spielberg ele coloca a câmera como se fosse um documentário. Depois desse primeiro momento, o Tom Hanks ele recebe a missão de resgatar o Soldado Ryan, que é o nome do filme, né? Quando ele vai resgatar o Soldado Ryan, ele monta uma equipe. E dentro dessa equipe tem o Upham. E esse cara, ele não conhece as leis da guerra. Ele não sabe o que é a guerra. Tanto é que no começo do filme, a gente vê que ele é atrapalhado, ele pega o capacete errado, ele quer trazer uma máquina de escrever, e aí o Tom Hanks só mostra um lápis pro cara. Ele não sabe como funciona, ele não sabe lidar. Você vê que ele é atrapalhado, esse personagem Upham. E através do filme, ele vai conversando com os outros personagens, e os outros personagens vão explicando algumas coisas para ele. Tem até uma brincadeira entre eles que é o Fuba, que ele nunca sabe o que é Fuba. E todo mundo fala Fuba. E ninguém nunca explica para ele o que é Fuba. Ele só vai entender o que é isso no final do filme. Ele só vai entender o que é a guerra no final do filme. Porque tem um arco dramático dentro desse personagem, é que conduz essa transformação dele. Mesmo ele não sendo o personagem principal, mas ele é o quê? Ele é um personagem orelha.
Tem uma cena em que um grupo de soldados, eles vão atrás de uns alemães que estão no alto de uma colina, né? Eles estão com uma metralhadora lá. E eles precisam desativar essa metralhadora para não matar os soldados aliados. Essa cena toda é bem bacana também, porque nós vemos a guerra através dos olhos dele, porque ele não consegue atirar, ele não mata ninguém. Ele fica com a mira do sniper e ele vê a guerra através daquilo, ele vê as ações através daquilo. A gente entende melhor a função desse personagem quando o Spielberg mostra pra gente a visão de nós como público vendo a guerra. Nós temos dois exemplos do personagem Orelha, o Neo do Matrix e o Upham do Resgate do Soldado Ryan. Existe uma coisa nesse personagem Orelha que pode ser um problema para a história. Por que pode ser um problema? Porque esse personagem, ele pode ser um pouco tapado. Por que tapado? Esse personagem, por exemplo, o Neo, o Keanu Reeves é um cara muito gente fina. Só que ele tem uma cara, ele sempre tem mais ou menos essa cara. Ele é perfeito para esse papel do Neo, porque ele tem aquela cara que ele não sabe o que está acontecendo, então ele... Hã? Matrix? O que é a Matrix? O que é não sei o quê? E aí dá um pouco de raiva, porque o Matrix, ele tem o Matrix 1, o Reloaded, e o Revolution. E nos outros Matrix, ele continua com essa cara de John Travolta do Pulp Fiction, que ele fica lá assim. Ele fica assim nos 3 filmes, cara. Como que o cara não sabe de nada, filme nenhum, tem que ficar explicando pra ele sempre tudo. Eu sei que como funciona a Matrix, eu não entendo, porque a Matrix não existe, é ficção científica. Então precisa explicar. Mas o Neo, ele precisava ter uma evolução como personagem. Não existe essa evolução como personagem do Neo nos outros filmes. Ele nunca sabe de nada. Ele encontra o arquiteto no final do filme e ele continua não sabendo de nada. Porque o arquiteto também explica algumas coisas que a gente não sabe durante a história. Beleza. Aí vai pro terceiro filme, ele também continua não sabendo de nada, cara. Ele nunca sabe de nada, velho. E isso enche um pouco o saco. E cria um personagem onde tem que explicar que ele é muito perdido na história o tempo todo, pode ficar um pouco angustiante. Tanto é que o Morfeu e a Trinity dentro do Matrix, eles são personagens que movem mais a trama do que o próprio Neo, que é o principal. Até o momento que ele toma a decisão de entrar dentro da Matrix para resgatar o Morfeu, que é o segundo ponto da história. O primeiro ponto de virada é quando o Neo sai da Matrix e vai para o mundo real. Para ter esse ponto de virada, o personagem precisa decidir alguma coisa, né? E sai de um ponto de virada, sai do ato 1, ponto de virada, entra o ato 2. Aí tem o ato 2, um segundo ponto de virada e vai para o ato 3. O ponto de virada é a decisão do personagem que sai de um ato para o próximo. Então o Neo, ele pelo menos ele toma essas duas ações, ele tem essas decisões nos 2 pontos de virada. Se ele não toma essas decisões, ele fica um personagem sem ação, o personagem não caminha, ele não evolui durante a estrutura do filme. Não estou falando que o Keanu Reeves é tapado, estou falando o Neo. Mas que ele tem uma cara boa pra isso, ele tem. Keanu Reeves aí parece ser gente fina, cara. Keanu, tamo junto. Como eu falei no começo do vídeo, não é obrigado um criador ou criadora, o escritor, escritora, não é obrigado a fazer esse personagem Orelha. Eu só tô falando aqui que existe esse personagem e esse personagem tem uma função dentro da história. O episódio de hoje foi sobre isso, sobre o personagem Orelha e essa função dele dentro da história. Curtiu? Gostou? Talvez pode ser útil para você criar suas histórias, né? Se gostou, dá aquele joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Eu sou o Hanks e depois aí tem um sargento, que eu esqueci o nome do sargento, e aí tem um sargento que até coleciona, tem esse personagem que ele pega, depois que passa toda essa cena, ele pega um pouco da terra da França e coloca dentro de um potinho. Aí ele tem uma terra lá que é da Itália e tem outra que é da África, mas ele não fala que país que é, como se fosse a África fosse um país só, né? O que você tá rindo?